Olá, eu sou a professora Lilian Reicher Coelho, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Eu me propus a apresentar neste evento uma leitura do romance A Ocupação, do escritor contemporâneo brasileiro Julian Fuchs, publicado em 2019. Na perspectiva de um simpósio temático sobre testemunho, talvez fosse mais fácil abordar seu romance anterior, A Resistência, de 2015. No entanto, esse livro, A Ocupação, ele agrega complexidades a questões interpostas pelo escritor no seu livro anterior de 2015, mais afinadas ao que eu tenho pesquisado nos últimos anos, que é a relação entre a escrita de ficção sobre momentos ou situações de opressão e o compromisso ético-político das personagens entre si, mas principalmente do escritor ou da escritora com seus contemporâneos ou com aqueles e aquelas de quem eventualmente recolhe, rouba ou inventa informações para as narrativas, sendo pessoas vivas, mortas ou desaparecidas pela violência do Estado, ou simplesmente descartadas pelas políticas do esquecimento. Na pressão do que estamos vivendo no Brasil desde 2013, e mais assombrosamente a partir de 2016 e das eleições presidenciais de 2018, o personagem narrador de A Ocupação, Sebastián, que é um escritor, ele se sente afetado pelos outros, pelos acontecimentos do país, e interpelado por um sentido de coletividade que, se não recusa, também não alcança o envolvimento que talvez fosse necessário para fazer dele um ocupante, um membro, talvez, do movimento social que passa a acompanhar a partir do chamado telefônico de um refugiado sírio, até então desconhecido seu, chamado Najat, que telefona a ele, Sebastián, dizendo que tem uma história a contar. Assim ele inicia o telefonema. Disseram que você escreve sobre exílio, sobre vidas desgarradas, sobre árvores cujas raízes estão fincadas a milhares de quilômetros. Me encontre no Hotel Cambridge, 8º andar. Sobre a experiência inaugural com o prédio ocupado, diz o narrador: foi assim, como num pobre mistério de romance aventuresco, meu primeiro contato com aquele antigo hotel, ou com o que já não restava dele. E a lição, ele vai perceber nessa convivência que se desenrola, a partir desse telefonema, que muita coisa resta, quando aparentemente só há ruína física de um prédio em escombros. E a lição que recebe vem daqueles que não estão vendo seu mundo ruir de 2013 para cá, mas que sempre estiveram na posição subalternizada, porém lutando contra ela, alguns desde 1500. A própria ocupação do Hotel Cambridge é um exemplo de resistência. Fuchs escreve esse livro a partir de duas experiências concretas vivenciadas por ele: a residência artística no Hotel Cambridge em 2016 e a participação no programa Rolex Mestres e Discípulos em 2017, sob orientação do escritor angolano Mia Couto. Como sabemos, 2016 foi um ano marcante de várias ocupações pelo Brasil, que passaram por muitas desqualificações também, violências físicas, jurídicas, simbólicas, mas que estamparam sua marca com muita força. Essas experiências do escritor, evidentemente, não conferem atestado de veracidade nem para as personagens, nem para o que é narrado em A Ocupação, mas forneceram oportunidades para questionamentos que Fuchs já tinha em relação à ficção, e ao que parece agregaram outros novos que são tema deste trabalho que apresento aqui. Na experiência com as pessoas da ocupação, Sebastián se defrontou e foi afrontado por um mundo muito diferente do seu. E ele também somos muitos de nós, leitores e leitoras brancos, de classe média, que em geral conhecemos esses outros como abstrações, mesmo quando lhes somos solidários de alguma forma. Numa carta a Mia Couto, que constitui um dos capítulos do livro, o narrador escreve: estou escrevendo um livro sobre a dor do mundo, a miséria, o exílio, o desespero, a raiva, a tragédia, o absurdo. Um livro sobre esta interminável ruína que nos cerca, tantas vezes despercebida, mas escrevo protegido por paredes firmes. Então, a atração e o incômodo do escritor-personagem com o outro se revelam desde o início da narrativa. Só o que eu me perguntava era o que aquele homem podia esperar de mim. Ou ele queria para sua história um autor, e era essa a sua esperança, meu fim. Então, ver-se como a esperança de alguém é entrevisto como caminho
Para o fim do escritor, tanto pela questão ética envolvida e as possíveis falibilidades da comunicação entre diferentes, quanto pela exigência à literatura do que ela talvez não possa ser: descanso, alento, socorro, e se for apenas mais um acréscimo à ruína do mundo? Essa é uma questão interposta no livro. Como escritor interpelado pelo outro, Sebastião se mostra como alguém que luta com as palavras porque tem dúvida se saberá encontrar as mais apropriadas no mundo em destroços, composto por diversos homens precários com quem se depara no presente tão turbulento. O bêbado cadeirante na rua lhe pedir cachaça, o próprio pai no leito do hospital, o refugiado sírio Najat, o peruano Demétrio Paiva e outros ocupantes do Hotel Cambridge. Aos homens somam-se os prédios arruinados, que são fios de esperança de uma vida melhor para as pessoas da ocupação. Inegavelmente, a ruína consiste na imagem mais óbvia e mais persistente no romance. O prédio e seus ocupantes parecem metonimizar a própria literatura, ameaçada de tornar-se também mera ruína frente às urgências e à destruição do tempo presente, ao clamor do real e, ao mesmo tempo, à crise de uma ética da representação. No entanto, Sebastião entrevê essa espécie de aporia que é a ruína também poder ser um modo de existir e resistir. Por outro lado, contestando tudo isso, o personagem narrador testemunha a coragem de várias mulheres que se insurgem contra as opressões históricas e do presente, enfrentando o acúmulo de infortúnios e a iminência de nova desgraça sem qualquer reivindicação de heroísmo. Vale dizer aqui que gênero não é uma temática que se sobressai do livro, mas chama atenção, né? Ou também pode ser o meu olhar atravessado pelo tempo presente, não sei ainda. De qualquer modo, assim como na Najat, as personagens mulheres da ocupação oferecem testemunhos ao narrador que desafiam o pendor melancólico e introspectivo do escritor acostumado à solidão ou às questões da própria família. As mulheres militantes da ocupação do Hotel Cambridge são agentes de suas vidas. Elas é que lideram ou tomam as decisões principais, provocando Sebastião. Assim como sua própria companheira, que decide ter um filho após pelo menos 10 anos de recusa da maternidade. E foram as mulheres líderes da ocupação real, digamos assim, que foram presas injustamente nesses processos infelizmente tão comuns de criminalização dos movimentos sociais. No romance, as mulheres são mostradas como ocupadas e ocupantes do mundo, sem autoindulgências ou concessões. Ao se questionar, como faz o tempo todo, sobre seu compromisso ético, o narrador escreve a Mia Couto sobre a personagem Preta, que pelos sinais foi inspirada na militante do movimento sem teto do centro, Janice Ferreira da Silva, presa injustamente sob acusação de extorsão dos moradores da ocupação e depois absolvida pela justiça. O narrador testemunha sua prisão, mas sobretudo sua força e coragem. Há uma personagem que não mencionei aqui, secundária à primeira vista, que ocupa neste momento a minha existência inteira, ainda que discreta, subreptícia. Preta foi presa. Por que não choramos com ela? Na prisão televisionada, Preta não baixa a cabeça, Preta canta. E diz o narrador. É uma voz aguda, uma voz que inunda a sala inteira, que dali transborda para cobrir toda a ruína. E então eu volto a ver sentido neste meu empenho. Não porque minha escrita possa ter a mesma potência, isso não terá, condenada à gravidade e à palidez, mas porque é preciso fazer a tentativa. É o que entendo ao olhar para Preta, nem que seja para falhar ainda uma vez e na falha subsistir. A meu ver, o livro A Ocupação se apresenta como um exercício de indagação epistêmica do testemunho e da oscilação entre capacidade e incapacidade do narrador, como escritor e como testemunha irrevogável do tempo presente, de narrar as experiências dos outros quando estes são sujeitos concretos, históricos, de carne e osso, e que também resistem a narrar, mesmo quando parecem se dispor a isso. Então, instigado por Najat, pela decadência do prédio ocupado e também por aquela vida comunitária tão diferente da sua, o narrador coleta fragmentos de testemunhos de experiências de dor e sofrimento profundos vividos por pessoas também muito diferentes de si. Refugiados, militantes, sobreviventes de uma infinidade de catástrofes pessoais e sociais. Só o que pode testemunhar é a passagem dessas pessoas pela ocupação, suas vidas como rastros de existência, entre um passado terrível e um presente sob constante precariedade e verdadeira ameaça. Como defendo aqui, essas pessoas e seus testemunhos são vagalumes, termo que emprego a partir desse belo livro de Didier Bermond, A Sobrevivência dos Vagalumes.
Essa relação problemática de contornos éticos inquietantes e eloquentes, conscientemente assumidos pelo narrador, não sem receio, permite entrever uma grande questão desse livro. Um romance que aponta para aspectos que constituem a sensibilidade do nosso tempo, convocando a ficção contemporânea, sendo um deles o imperativo do real. O próprio escritor afirmou em algumas entrevistas a necessidade de uma literatura engajada, palavras dele, mas todo o livro faz transbordar os limites desse engajamento. Tais limites são os desafios da inscrição testemunhal na literatura, pressionada pelo presente, e o enfrentamento ético indispensável na relação eu-outro. Assim escreve a Mia Couto. Eles, os ocupantes do livro, me contam as suas histórias, dizem coisas tão fortes que às vezes turvam os meus sentidos e eu já não sei quanto assimilo. E, sobretudo, não sei o que lhes devolver, não sei como retribuir. Só o que faço é deixar que me ocupem, que ocupem a minha escrita. Uma literatura ocupada é o que posso fazer neste momento. Essa citação, ela permite observar que, como sujeito ético, o personagem narrador tem consciência da necessidade de uma palavra empenhada, que também sabe impura, porque ele não pertence ao mesmo mundo das pessoas da ocupação. Ele se mantém como outsider, como olho e ouvido externos, sem demonstrar qualquer tendência a uma conversão. Mas é cobrado por isso, tanto por sua própria consciência quanto por outros. Não se trata para ele de tornar-se militante ou ocupante do Hotel Cambridge ou de qualquer outro prédio, embora passe diversos momentos recolhido na solidão em um dos andares do hotel, o que não passa despercebido da liderança Carmen, que o interpela diretamente. A consciência da impossibilidade de ultrapassar certos limites atravessa o romance, apresentando-se como uma espécie de dilema ético, que, no entanto, não se resolve, mantendo o movimento de aproximar-se e distanciar-se do outro, ao mesmo tempo exitoso e fracassado, na verdade mais fracassado do que exitoso, como já assinalaram Klinger e Miranda sobre a performance do fracasso em A Resistência, que a meu ver se repete em A Ocupação, ainda que em outros sentidos e com outros objetivos. O fracasso é assumido em A Ocupação. Eu não sinto mais que o desterro do outro lado da página, este exílio voluntário, este deserto íntimo. Cada frase é uma tentativa desastrada, frustrada como outras vezes. Mas, para sacudir a solidão da escrita e o distanciamento desses outros, Sebastián sofre pressão pela ação efetiva, pela tomada de posição no chamado direto da liderança da ocupação, Carmen, como se ele não pudesse circular por ali sem assumir explicitamente seu lado. Para ela, ele não será capaz de entender o que ocorre ali porque está à procura de singularidades que a luta social não pode valorizar mais do que o coletivo. Outro movimento desafiador é o da relação entre contenção e explosão. A contenção que lhe é própria como pessoa física e como escritor, e que percebemos desde o primeiro romance de Fuchs, intitulado A Procura do Romance, e também pela carta que escreve a Mia Couto. A explosão é a provocação do tempo presente, a exigir com urgência o movimento para fora, para o mundo e, consequentemente, para o outro, esse contingente estranho de que fala Roland Barthes. Em A Ocupação, a disposição para o outro, para o social, não advém de inclinações antropológicas ou jornalísticas de Sebastián, mas do incômodo com o próprio tempo, pelas mazelas sociais que cria e também a literatura, desafiada pela ocupação no sentido de tomar posição, de comprometer-se com a dor do outro. No entanto, como a literatura não tem que dar respostas, os múltiplos sentidos de ocupação se revelam mais como a oscilação entre o imperativo e o impedimento éticos. Por um lado, participar, agir com os outros em suas lutas. Por outro, hesitar, recuar ante as demandas da vida pessoal e da alta probabilidade de falha nesse encontro entre diferentes. É por isso que o narrador repete ao longo da narrativa sua desconfiança em relação à escuta de que é capaz e a sua competência de escrever sem trair a dor do outro, sem ter vivido as experiências dolorosas do outro. Ele sabe que ele que não pode falar pelo outro por não ter a experiência de vida do outro. O que ele pode é testemunhar a sua luta, sua insistência na vida quando tudo leva à derrota, sua passagem contundente pelo presente histórico como voz insurgente, ainda que pareça anacrônica num tempo sombrio como o nosso, e tentar escrevê-la. Essa percepção da própria falha se manifesta numa espécie de estética da interrupção pela construção de capítulos fragmentos, que Klinger e Miranda já haviam notado em A Resistência. Fragmentos porque os 41 capítulos numerados de A Ocupação não são contos como os capítulos de K, Relato de uma Busca, de Bernardo Kucinski, por exemplo. Talvez seja assim
tanto porque há alternância entre as experiências com esses outros desconhecidos e o chamado da vida pessoal, o pai doente, a mulher grávida, e também porque esses outros resistem a ocupar as páginas do livro como personagens de ficção. E é por isso que considero Carmen, Preta, Rinha, Najat e suas desgraças pessoais, derivadas de desgraças sociais e históricas, como presenças vagalumes, na acepção apresentada por Didier Berman, a partir de Pasolini, no livro já citado A Sobrevivência dos Vagalumes. Em meio à devastação, a ruína em que se transforma rapidamente o presente, essas pessoas e suas histórias de vida e luta constituem luzes menores, erráticas, que atuam na resistência contra o mundo de terror imposto pelo poder que ofusca com sua grande luz. Algo similar vale para a literatura, embora apareça como questionamento do narrador em seu desencanto sobre essa quimera, como chama a literatura, questionada sobre sua capacidade de restituir algo da humanidade que perdemos. Mas nem sempre o narrador de A Ocupação capta a força da vocação de resistência das vozes que contam suas histórias, ou de todas as pessoas da ocupação. Foi por isso que iniciei o resumo submetido a este simpósio com uma frase do livro de Fuchs. Abro aspas. Era nas pequenezas cotidianas que se revelava a imensidão da desgraça. Fecha aspas. Na minha leitura, essa frase, em certa medida, condensa o processo ético-estético do livro, que, como dito anteriormente, é a performance da performance de um fracasso. O narrador-personagem, talvez personificando a própria literatura, não se mostra hábil na apreensão da potência de vida de todos os sobreviventes e ocupantes com os quais se depara, olhando para eles a partir da negatividade das desgraças, das ruínas do prédio ocupado com tanto fervor, a desafiar a polícia, o poder do Estado, ainda que o faça com respeito, com um cuidado ético inegável, mas também com a incompreensão de quem não consegue alcançar muito além da história do nosso fracasso civilizatório. Mas eles e elas não agem como vencidos, eles lutam apesar de tudo. Uso aqui esta expressão, apesar de tudo, no sentido atribuído por Didier Berman no mesmo livro já citado. E isso distancia ainda mais os ocupantes militantes do narrador. A certeza da potência de transformação da dor pessoal em conquista coletiva, ou pelo menos um caminho para isso, como revela o capítulo sobre Rinha, a haitiana da ocupação sobrevivente do terremoto de 2010. Como a literatura pode participar ativamente da política, constitui a indagação que Fuchs diz em entrevista ter movido seu trabalho em A Ocupação. Essa é a mesma face do nosso tempo, com todas as urgências que se imprimem com fúria, mas também ao risco de ficar um pouco restrito ao calor da hora, preso à conjuntura que gerou sua inquietação de formular a pergunta e criar esse livro lindo para tentar respondê-la. De qualquer modo, como o próprio Miyakoto aconselha no capítulo 39 de A Ocupação, em forma de carta-resposta, abro aspas, o mundo que nasce da tua escrita e dos teus livros é bem maior que as circunstâncias políticas que nos cercam. Fecha aspas. Ao menos um livro pode ser um suplemento à ruína geral, um legado do presente ao futuro, ainda que incerto. A partir de tudo isso, entendo que a dimensão ética que envolve gesto testemunhal, termo que empresto do professor Zé Liman Silva, de um texto muito famoso de 2008, apresenta-se como possibilidade de transfiguração do real que se impõe e também da literatura, obrigando a assumir um desafio ético que Fuchs capta, respeita e faz questão que permaneça como abertura, como faísca utópica, apesar de tudo, como revela o trecho que eu já mencionei sobre a Preta na prisão. Sem a reivindicação de qualquer verdade memorialística, o conteúdo dos testemunhos, coletados pelo narrador, está indissociado da efemeridade, da percepção, da efemeridade de seus encontros com as pessoas da ocupação e suas despossessões. Esses testemunhos não são entregues ou ofertados sem resistência ou desconfiança pelos ocupantes. E o que pode a literatura frente a tudo isso? Ela pode ser um lampejo de contrapoder? Apesar desse tempo de poucos sorrisos neste país, como diz o narrador, fica a pergunta para todos nós. Então, assim encerro, agradecendo pela oportunidade de partilhar desse espaço com vocês, nesse evento tão maravilhoso, tão importante, e estou à disposição.